Vamos seguir, então, com a jornada de hoje. Vamos entrar agora no segundo bloco, a segunda meia hora. Eu venho sempre aqui na Vibe Mundial, às terças-feiras, entre 19 horas e 20 horas. Toda terça-feira, entre 19 e 20 horas. No primeiro bloco, em geral, das 19 às 19h30. E o segundo bloco, das 19h30 às 20 horas. Muito bem. No primeiro bloco, né, nós demos ênfase a dores. Né, afinal de contas, do sistema músculo-esquelético, os transtornos e as doenças do nosso esqueleto têm dois acentos principais, que eu repito sempre. Dor ou dores e incapacidade física progressivas. Cada dia mais dores e cada dia menos desempenho físico. Daí também, eu refiro sempre, daí vem os sinais acessórios dos sintomas. Doutor, os médicos mandam eu fazer exercícios. Se eu me movimento, dói mais, então eu não me mexo. E aí, não me mexendo, o que aconteceu? Osteoporose, insuficiências musculares, obesidade, vício postural, entende? E principalmente depressão. A depressão é maligna, entende? Existe uma depressão, assim, se chamaria até idiopática, sem uma causa propriamente determinada. O indivíduo, sou depressivo, mas por que você é depressivo? Ele não sabe. Fala, mas você não vive numa sociedade boa, você tem um bom emprego, sua família é bacana, tudo bem. Tudo isso mas assim mesmo eu sou depressivo. Entendeu? Depressão é terrível, meus caros. Isso é uma depressão que não se sabe bem a causa. Mas nos transtornos musculoesqueléticos, a depressão tem causa, é claro. Você imagina você, o indivíduo, ter dor que não acaba nunca. Vai dor toda hora. Tem uns pacientes que dizem assim, eu acordo com dor e vou dormir com dor. E à noite eu acordo várias vezes pela dor. Entende? Além do que, eu fazia todas as minhas tarefas. Corria, subia escada, entende? Atravessar uma rua correndo, fazia exercício, bicicleta, esteira, até natação. E agora eu não posso me mexer porque dói muito. Entenderam? Então, o indivíduo fica depressivo. Óbvio. Ele tinha uma independência incrível. Era muito ativo. E agora se vê dependente de ajuda, meus caros. Você não pode imaginar o que isso significa para um ser humano. Pedir ajuda. Entende? Precisa se apoiar nos seus acompanhantes. Precisa de bengala, se não cai no chão. Precisa de muleta, porque a bengala não está dando conta. Precisa de andador, porque as muletas também não estão dando conta de mantê-lo em pé. Ou então vão para a cadeira de rodas. Isso tudo, meus caros, é muito depressivo. É muito depressivo. Entende? Dá muita depressão. Entendeu? Por isso, né, imagine vocês, a indústria farmacêutica, o que ela vende de analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares, calmantes, indutores do sono, entenderam? Remédios para a obesidade, entende? Vocês não imaginam o faturamento das indústrias farmacêuticas em cima de tais drogas, em geral venenosas, entenderam? Tomadas, claro, a longo prazo, entenderam? Então é assim. É disso que nós cuidamos em nossa clínica. Nossa clínica ela é ortopédica, neurológica, reumatológica, fisiátrica e até psicoterápica. Porque esses pacientes precisam de tudo isso. Eles precisam de um diagnóstico bem feito. Qual a natureza dessa doença? Qual o diagnóstico? Qual a cara da doença? Isso é importante. Porque o tratamento é uma decorrência. Ou ele existe, ou ele não existe.
Entende? Mas também sempre repito aqui. A medicina, meus caros, é uma ciência de possibilidades, mas não de certezas. Entende? Então, a medicina não é infalível. Às vezes o indivíduo, ele leva a sério um tratamento médico, obedecendo toda a orientação médica, ele não vai ter resultado no tratamento. Muitos desses pacientes que nós atendemos são sofredores crônicos, entende? Passaram por muitos tratamentos, entende? E não melhoraram, não por deficiência médica, não. Foram bem atendidos. Fizeram exames apropriados para diagnóstico, entende? Mas não tiraram o que mais eles queriam, que é o alívio de suas dores e o melhor desempenho de marcha e de equilíbrio. Porque eles vão perdendo o equilíbrio, vão perdendo o desempenho de marcha. É dor que não acaba mais, entende? É disso que eu cuido, entende? O dia inteiro na minha clínica é isso. Sai um, entra outro, entende? Uma clínica de dores, entende? Dores menores, maiores, entende? E essas dores do nosso esqueleto, meus caros, elas são terríveis. Não só pela intensidade, porque elas mudam de lugar. Doutor, doía a perna esquerda, agora dói a direita. Doutor, doía as pernas, agora dói meu braço. E era o braço esquerdo, agora passou para o direito. Doutor, eu tinha dormência nas pernas, agora eu tenho dormência nas mãos. Eu vou pegar um copo e cai da mão, perdi força. Entende? Olha que loucura. Entende? Entende? Então, essas dores, elas têm tudo para enganar o médico. E o médico é um detetive aí, é um policial. Ele precisa entender que as dores estão enganando ele. Entendeu? Ele não pode ser enganado para não fazer um diagnóstico errado. Entendeu? Para não fazer um diagnóstico errado. Entende? Então, assim, o quadro clínico, meus caros, de uma hepatite, ele é pré-estabelecido com pequenas variações. O quadro clínico de uma pneumonia, ele é estabelecido com pequeníssimas variações. Entende? Mas o quadro clínico de coluna vertebral é terrível. Nada nesse quadro clínico é padrão. Nada é constante. Tudo é variável. Tem um autor americano que diz que o único aspecto constante do quadro clínico de coluna vertebral é a sua inconstância. Ou seja, é o único quadro clínico onde todas as constantes são variáveis. São variáveis. Entenderam? E também assim, de vez em quando o paciente... eu até passei uma fase boa. Entendeu? Passei uma fase boa. De repente voltou tudo de novo. Entende? Então vejo vocês. A propósito disso, de toda essa variabilidade desse quadro clínico de coluna, eu vou explicar para vocês por que que isso acontece com coluna vertebral. Entende? Por quê? Vejam bem. O joelho se articula. Tem dois ossos, a tíbia e o fêmur. Né? Quando muito, tem o perônio ou a fíbula, que também dão, às vezes, uma participação na articulação, por exemplo, no tornozelo. Né? Mas na coluna, meus caros, entende? Na coluna nós temos, não só na coluna, no crânio, nós temos 12 pares de nervos. Entende? Quando eu estou falando de nervos, são raízes nervosas. Os neurônios muitas vezes estão dentro do cérebro, mas suas raízes, entende? Sua cauda, ela se prolonga. E elas são os fios elétricos que conduzem os estímulos, não só para dentro do cérebro, mas também do cérebro para fora. Por exemplo, se você pegar um alfinete e espetar alguém, o que acontece? A pessoa vai tirar a perna, não vai? Mas ela pensou assim, ele está me espetando, eu vou tirar a perna. Não, não é automático. Se espetou uma pessoa, ela sai do espeto. É automático, não é?
O que aconteceu? Houve um estímulo que transmitiu ao cérebro, um estímulo que chega de dor. Voltou um estímulo de movimento, que puxa o músculo. Entenderam? Olha que mecanismo incrível. Né? Olha que mecanismo incrível. Porque é normal, é genético, faz parte do nosso instinto de vida. Fugir da dor. Entende? Não se aproximar da dor, não. Nós fugimos dela. Ou vencemos a dor, ou fugimos dela. Entenderam? E para fugir da dor, meus caros, vocês têm que remover a causa. Entende? Eu falo sempre isso aqui. Estou cansado de atender paciente que está todo mundo tratando da dor. Meus caros, não adianta tratar da dor. Tem que tratar da causa da dor. Se você não trata da causa da dor, a dor não vai embora. Entende? Eu dou um exemplo bem simples, bem banal. Não há quem não entenda. Você está andando descalço na fazenda. De repente você espeta um espinho no pé. Você vai tomar dipirona ou vai tirar o espinho? Vocês entenderam? Se não tirar o espinho, a dor não para. Entende? Tem que tirar a causa, tem que remover a causa. Aí sim, você pode resolver a dor. Mas o que eu estou cansado de ver são tratamentos sintomáticos, entende? E não etiológicos. Sintomáticos é o tratamento do sintoma. A dor é um sintoma. Ela propriamente não é a doença, não. Ela é a decorrência de que alguma coisa vai mal. É o aviso, é a sirene que toca, é o apito que apita e fala, ó, tem uma encrenca aí, toma providência. Entendeu? Dor de dente, pedra no rim, pedra na vesícula. Entenderam? Traumatismos. Entende? A dor vai te avisando. Então, para o doente, a dor é uma tragédia. Né? Outro aspecto que eu sempre digo aqui. Qual é a pior dor do mundo? A pior dor do mundo, meus caros, é a dor da gente. Não tem pior dor que essa. Entenderam? A dor da gente é a pior de todas. Entende? E a dor também, repito, veja, ela tem muito a ver com nossas emoções. Né? Com nossas emoções. Entende? Numa emoção de prazer, de alegria, dói menos. Numa emoção de tragédia, dói mais. Entende? As emoções influem na nossa dor. E nossas dores influem em nossas emoções. Entenderam? É uma guerra. É recíproco. Nossas emoções influem em nossas dores. E nossas dores influem em nossas emoções. Entenderam? Também repito sempre. A mesmíssima dor. A mesma dor é sentida diferente em diferentes pessoas. Vocês não conhecem alguém que suporta mais dor do que outras pessoas? E pessoas que não suportam dor nenhuma. Entende? Eu tinha um amigo meu, por sinal médico, tinha, por sinal médico, ele não suportava a mínima dor, ele saía correndo tomando analgésico. Entende? Eu não, precisa doer muito para eu tomar um analgésico. Eu não tomo, entenderam? Por quê? Eu preciso saber que dor é essa. Por que doeu? Onde que está a causa disso? Entende? Então, para o médico, a dor é muito importante. Né? Para o próprio paciente também. Então, como tudo na vida, eu sempre digo, tudo tem um lado bom e um lado ruim. O importante é um balanço em que o lado bom tem que ser maior que o ruim. Entenderam? Entende? Mas a dor, ela avisa que alguma coisa vai mal. Entende? E o médico, então, como ele é um detetive, um policial, querendo descobrir o vilão da história, né? Onde que é essa doença, que cara é essa de doença, por que está doendo desse jeito, entende? Então, ele vai fazendo as perguntas. Como começou essa dor? Como começou? O que faz essa dor melhorar? O que faz ela piorar? Ela é contínua ou ela oscila? Tem vezes que ela está mais, tem vezes que ela está menos. Ela muda de lugar.
Tem hora que dói um lugar, depois passa para outro. Entenderam? Então, eu vou obtendo pistas. Quais são as pistas que eu vou conseguindo para chegar no diagnóstico? Entenderam? Entenderam? É uma dor localizada? É uma dor irradiada? Ou é uma dor referida? Localizada. Eu peço para o paciente falar, aponte a dor com um dedo só. Aqui. Você consegue? Não, porque a dor, não sei, parece que muda um pouco. Então aponta a dor com todos os dedos. É por aqui. Assim mesmo, não sei. Então aponta a dor com a palma da mão. Entenderam? Entenderam? Principalmente as dores referidas têm essa característica. Quando é uma dor à distância. Falei sobre dor referida no outro bloco. É a dor à distância de onde está acontecendo o problema. Entende? O problema pode acontecer no pescoço e doer o punho, a mão. Entenderam? O problema pode estar acontecendo na região lombar e dói o pé, dói a panturrilha, dói o joelho. Entenderam? Dor referida. Às vezes a dor é irradiada. A pessoa diz, parece que é um choque, né? Eu mexi a cabeça, deu um choque nas minhas costas. Entende? Parece que é um choque. Essa é uma dor irradiada. Entenderam? Uma dor irradiada. E tem dor por compressão, por esmagamento. Entende? Imagina vocês, toda vez que vocês esmagam um nervo, comprimem um nervo, primeiro ele dói, óbvio. Depois, ele vai ou adormecer, ou formigar, dar cãibras, pode dar algum outro sintoma, até um pequeno inchaço às vezes. Entende? Mas se você comprime mais, perde força. Então a dona de casa que chega para mim e diz, doutor, eu seguro o copo e ele cai da mão. A minha mão não segura o copo mais. Entenderam? Perda de força. E depois disso o que é? Paralisia. Paralisia. Eu atendo pessoas que vêm com paralisia do pé. O pé cai. A pessoa não consegue levantar o pé, ele cai. Entende? Isso atrapalha muito a marcha. Então, paralisia do pé. Entende? Eu atendi um senhorzinho de 90 anos, que o paralisia do pé, que a família toda me desafiou, em que eu não era capaz de melhorar aquele pé. E eu recuperei o movimento desse pé paralítico, tratando de coluna lombar. Entenderam? Chamei a família depois para vir assistir a grande melhora, mas a família não apareceu. Daí o senhorzinho veio com uma acompanhante. Entendeu? Que eu queria mostrar para a família que eles, trouxeram o pai. Papai tem muita idade, doutor, mas ele quis vir aqui falar com você. Ele quis mostrar o problema dele. Falei, meus caros, nesta mesa minha, aqui não tem idade. Não, aqui eu tenho um paciente na frente, ou com dor, ou com problema que está me desafiando a resolver. Idade não me importa. Entende? De modo algum. Eu preciso resolver o problema. Meus caros, nós temos muita coisa que a idade não derruba. Você sabia que a tua pele o ano passado era outra? E esse ano você tem uma pele diferente da anterior? Você sabia que você hoje tem uma cartilagem nova que não era a mesma que você tinha o ano passado? Que ela vai se desgastando e vem cartilagem nova nas articulações? Entende? O corpo tem um poder incrível de homeostase. O que é homeostase? É o ponto de equilíbrio da sua saúde. O corpo, sem você perceber, ele tem um mecanismo automático de buscar o equilíbrio, a saúde, mesmo que você não tome nem conhecimento. Chama homeostase. Um termo criado em 1934 por um pesquisador americano. Entende? Para designar essa potencialidade do nosso corpo em buscar a saúde, o equilíbrio. Entende? Você quebra um braço, fratura, né? Quando eu era trabalhava em pronto-socorro, né? Toda hora. Braço fraturado, perna fraturada, aquela história toda. Né? O que o ortopedista faz? Ele busca alinhar os fragmentos. Se estabilizou, ele põe um gesso. E o que a natureza faz? A natureza solda. Isso é homeostase.
Entenderam? É a busca do equilíbrio, da cura. O corpo está curando a si mesmo. Entenderam? Agora, quando os fragmentos estão instáveis, sai do alinhamento, tudo, aí o ortopedia tem que operar, botar uma placa, parafuso, entende? Para manter o alinhamento. Entenderam? Mas ele não faz nada para soldar os ossos. Muitas vezes, né? Quando o osso está muito desvitalizado, osteoporótico, a gente faz enxerto ósseo, enxertos, para estimular a consolidação. Né? Quando há uma dificuldade grande, às vezes tem partes moles intrometidas na fratura, dentro da fratura. Entende? Então o ortopedista faz, às vezes, uma limpeza cirúrgica da fratura, alinha o fragmento, fixa, e às vezes põe palitos de ossos tirados de outra região. Pode tirar da tíbia, da fíbula, pode tirar da bacia, entende? Fragmentos ósseos que funcionam como enxertos, favorecedores da consolidação óssea. Entenderam? Entenderam? A ortopedia é muito bonita, entende? É a engenharia da medicina, entenderam? Eu sempre digo aos meus pacientes que vêm com problema de coluna, a coluna toda torta, entende? Toda deformada. Eu digo, você veio no médico, mas teu problema é de engenharia. Seu esqueleto está todo torto. Você deformou o teu esqueleto. E, em geral, essa deformidade é adquirida. Ou seja, eu falo para ele, sabe quem é o culpado disso? Tem espelho em casa? Tem? Olha lá no espelho o culpado disso. Sabe? Praticou esportes radicais. Carregou pesos absurdos. Obesidade sem breque. Entende? De repente chega o esqueleto todo deformado, com dores horríveis, não consegue nem pisar no chão, nem andar, nem dar um passo. Não consegue se equilibrar. Entende? Recebeu um esqueleto perfeito e maltratou o esqueleto a vida toda. Entende? Eu sempre digo, um dia a casa cai. Entende? A casa caiu para muita gente já. Entenderam? Muito bem, vejam vocês. Né? Eu estou falando tudo isso, gente, porque o meu dia a dia é dor. Entende? Eu não almoço. Não, eu atendo direto. Sempre foi assim. Nunca almocei na minha vida. Eu atendo direto. E às vezes eu digo, brincando com o paciente, digo assim, meu almoço é dor. Aí uma paciente falou, mas que cardápio, hein, doutor? Entendeu? Por quê? Porque é dor uma atrás da outra. Entende? Eventualmente, outro dia mesmo, atendi uma menina de 11 anos com um desvio incrível de coluna, uma escoliose. Não tinha dor. Só deformidade. Só deformidade. Esse é o grande mal da coluna vertebral. Entende? As pessoas deformarem a coluna. E a coluna tem mais de 100 com C, articulações. Tem as principais, né, que são os discos intervertebrais. A coluna é uma sucessão de unidades ósseas, chamadas vértebras, que se sucedem no sentido crânio-caudal, intercaladas por coxins fibroelásticos, chamados discos intervertebrais. Essa parte da coluna é que dá articulação de movimentos com o comando do músculo e das raízes nervosas. Entende? Mas a coluna tem também articulações interapofisárias lateralizadas que dão mais ou menos uma direção do movimento. Se você quer mais para a esquerda, mais para a direita e tal, funciona então esse mecanismo. Mas são muitas articulações. Todas elas têm que estar em ordem, senão doem. Dói às vezes por desgaste da articulação. Entende? Porque tem 3 fontes de dor no seu esqueleto. 3 fontes, não é uma só. Primeiro é uma fonte músculo-tendinosa, que pode estar dando dor. Eu cito sempre a fibromialgia, que é o melhor exemplo. Entende? Que é o melhor exemplo de dor músculo-tendinosa. Mas tem as tendinites também, né? Tem as tendinites. Depois você pode sentir dor articular. O joelho é uma articulação por excelência. O quadril é uma articulação por excelência. O ombro é uma articulação por excelência. Você pode ter desgaste no ombro, desgastes no joelho, desgaste no quadril. Esse desgaste, que é artrose, dói. É um processo
degenerativo articular. Veja, não porque não está surgindo cartilagem, não. É porque a velocidade de desgaste é maior do que a velocidade que está produzindo. Entenderam? Entenderam? Porque a cartilagem não para de crescer com qualquer idade. A nossa pele não para de descamar com qualquer idade. E vem pele nova de dentro para fora. A cartilagem é a mesma coisa. Vocês pensam que o muito jovem não gasta joelho? Gasta. Os atletas não gastam joelho? Gastam. Só que a velocidade de produção da cartilagem é muito maior do que o desgaste. Então vai renovando. E o atleta não percebe dor nenhuma. Por quê? Porque o joelho, por exemplo, está bonito. Tem todo aquele líquido sinovial que lubrifica, que nutre a cartilagem. Porque a cartilagem não tem sangue. Não, ela não tem vasos sanguíneos que nutrem a cartilagem, não. Ela se nutre por imbebição através de um líquido, que na verdade nem é líquido, é meio gelatinoso, chamado líquido sinovial, que lubrifica a articulação, diminuindo o atrito. Olha a sabedoria do Criador, meus caros. Olha que coisa maravilhosa que é teu corpo. E você não cuida? Sinto muito, entende? Prepare-se para o pior se você não cuidar do teu corpo. Entende? Entendeu? Então é isso, meus caros. Eu sempre venho aqui, através da Vibe Mundial, falar sobre saúde, alertando sobre os males, entenderam? Que principalmente são causados, criados, né, pelo próprio ser humano, entenderam? Eu sempre venho aqui. A Vibe Mundial se destaca por ser uma emissora de, propriamente, utilidade pública, né? Emissora de utilidade pública, que aqui você se escuta orientações, né? E tudo mais dos apresentadores das jornadas, entende? E tem muita coisa muito importante. Eu digo sempre que as ondas da Mundial, né, da Vibe Mundial, são ondas milagrosas, né, que indiretamente produzem milagres, né, e inclusive milagres de cura. Vejam bem, eu falei muito sobre dores, né, e sobre incapacidade física. Vamos pular um pouquinho agora mais para a incapacidade física, né? Vejam vocês, o nosso esqueleto, querido, ele costuma sair facilmente do prumo. Você sabe o que é prumo, né? Do alinhamento. Né? Do alinhamento. O homem, nos séculos passados, né, de repente, numa era muito anterior, nós tivemos uma evolução, sim. O ser humano passou por uma evolução que ele provavelmente era quadrúpede. Entende? Depois, passou por uma fase parecida com os macacos. Os macacos não são quadrúpedes obrigatórios. Eles às vezes andam com 4 patas. E às vezes ele anda em 2 patas. Então, ele é a fase intermediária entre o ser humano, né, da antiguidade quadrúpede e o ser humano moderno, que é bípede. Bípede, 2 patas, 2 pernas. Né? Então, quando o ser humano virou bípede, a coluna precisa ser vertical. Entendeu? É a posição anatômica dela, vertical. Ela não pode pender nem para um lado direito, nem para o lado esquerdo, nem para frente, nem para trás. Por que as bengalas? Porque o esqueleto está fora do prumo. Entende? Ele vai sofrendo um desvio do eixo, por exemplo, para a direita, é preciso um terceiro apoio. As 2 pernas e a bengala. Senão o indivíduo cai no chão. Entenderam? Mas, em geral, existem desvios hereditários, genéticos. Existe uma escoliose genética, uma escoliose por má formação de vértebras. Existe. Mas a grande maioria desses desvios são por mau uso do esqueleto. Entende? Por mau uso do esqueleto. Entende? E quando há um desvio do esqueleto para a direita ou para a esquerda, veja que interessante. Às vezes o paciente chega na minha clínica e diz assim: doutor, eu tenho uma dor terrível no joelho direito.
terrível. Eu digo, e o esquerdo? Ele fala, não, de esquerdo não dói nada. Aí eu digo, mas não nasceram no mesmo dia? Por que dói um e o outro não dói? Entenderam? Por que dói um e não dói? Porque um gastou mais que o outro. Por quê? Porque houve um desvio do eixo. Então a carga dele se concentrou mais num joelho do que no outro. Gastou mais. Se você carregar no teu automóvel uma carga sempre em cima da mesma roda, vai gastar mais pneu ali, vai gastar mais freio ali. Entenderam? Se a carga foi bem distribuída, aí tudo bem, gasta menos. E gasta por igual. Entende? Outro dia eu estava fazendo uma viagem de avião e o avião não estava lotado, né? E a aeromoça foi mudando pessoas de lugar para dar um balanço certo para o avião e não concentrar peso numa metade só. Vocês entenderam? No próprio avião, entende? No próprio avião, os pilotos, né? Os comissários de bordo, eles podem mudar os passageiros de lugar para igualar o balanço do avião. Vocês entenderam? Esse balanço é muito importante para o avião, para o seu carro, para a sua bicicleta, para a sua moto e para o seu corpo humano. Entenderam? Só que no corpo humano não são os mecânicos que têm que fazer isso. Eu faço um tratamento na minha clínica chamado bioengenharia do esqueleto. É a bioengenharia. Eu ponho o esqueleto no prumo, a coluna na vertical, os ombros horizontalizados, a bacia horizontalizada, entenderam? A metade da frente equilibrando a metade de trás. É mágico isso. As dores somem, entenderam? Porque eram por deformidade da coluna, entende? É isso que nós fazemos em nossa clínica. Nós tentamos tirar esses pacientes dessa cruel jornada de piora do quadro clínico, com mais dores e mais incapacidade física, e colocar numa jornada mais agradável, de menos dores e melhor desempenho físico, tanto para a marcha, quanto para o equilíbrio, quanto para a realização de tarefas mecânicas, não é? Essa é a finalidade de nossas clínicas médicas. Se quiserem conhecer meu trabalho como médico nas nossas clínicas de dores e incapacidade física, nós temos 2 endereços. Um na Avenida Giovanni Gronchi, 1470, no bairro do Morumbi, em São Paulo, perto do Hospital Albert Einstein e perto do estádio do Morumbi. Nós temos uma segunda clínica na Avenida Pacaembu, 1024, perto do Hospital Samaritano e não longe do estádio do Pacaembu. Os telefones comuns às minhas clínicas são 11, Código de São Paulo, 3661-4243. Celular comum às minhas clínicas, 119-7082-8015. Telefone para emergências. A nossa agenda tem espaços para emergências. Por quê? Porque quem tem dor tem pressa. Telefone para as emergências, 119-3014-8888. Entenderam? Estou vendo aqui, pelo meu cronômetro aqui, a nossa jornada de hoje está terminando. Espero que tenham aproveitado todo o ensinamento aqui transmitido. É utilidade pública, entende? Para vocês se protegerem contra o desgaste das articulações, maltratando o seu esqueleto, entende? Não façam isso, entende? E aí sim, vocês estão fazendo vocês estão pensando no seu futuro, em ter um futuro saudável a cada dia, entenderam? E não um futuro cheio de dores e cheio de dificuldades físicas, entenderam? E, meus caros, eu desejo que vocês sejam muito felizes. Mas para isso é preciso ter muita saúde. Não tem outro caminho. É esse. Até a próxima. Obrigado.